Hoje é dia do trabalhador rural. A data foi instituída no Decreto de Lei 4.338, de 1º de maio de 1964. Em 1971 foi instituído o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, por meio de lei complementar. Mas um país reconhecidamente com grande peso na economia agrícola, os direitos trabalhistas e previdenciários do homem do campo nem sempre são respeitados. O trabalho é pesado e requer conhecimento de várias técnicas de manejo com o solo, trato com a semente, adaptação ao clima e muitos outros detalhes. Muitos começam a trabalhar antes do sol nascer. De todo esse esforço, vem o resultado. Segundo o Ministério da Agricultura, 70% dos alimentos consumidos no país é resultado do trabalho de pequenos agricultores. Apesar de movimentar a economia, eles enfrentam a desvalorização da atividade. Segundo o IBGE, 78,5% dos pequenos agricultores têm rendimento mensal de até um salário mínimo. E dos 4 milhões, cerca de 60% não têm carteira assinada. Consequentemente, não tem amparo legal para acesso à aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, licença-maternidade, seguro-desemprego e vários outros direitos trabalhistas e previdenciários. Bom, e nesse Dia do Trabalhador Rural, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Gáudio de Paula, que é especialista em direito do trabalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bem-vindo novamente ao Jornal da Justiça. Bom, primeiramente, quem é considerado um trabalhador rural? Muito bem. De acordo com a legislação que rege essa matéria, o principal critério que define a condição de trabalhador rural, na verdade, é o da atividade econômica preponderantemente exercida pelo empregador. Então, a semelhança do que ocorre em alguns outros casos, aqui nós não podemos olhar propriamente para a figura do trabalhador. Nós temos que olhar para o seu empregador para definir se este é ou não um empregado rural. Então, nós estamos aqui diante de um critério, que é um critério nem sempre simples de analisar na prática, mas que pode ser definido da seguinte maneira. Não é? O trabalhador rural é aquele que desenvolve atividade em benefício de alguém que explora uma atividade agroeconômica. Então, note bem, não interessa propriamente qual é o tipo de atividade que ele, trabalhador, desenvolve. Nós temos que considerar a natureza da atividade que o seu empregador desenvolve. Se essa for uma atividade agroeconômica, nós estaremos diante de alguém que é considerado um empregado rural. Não é? Portanto, não importa a atividade que ele desenvolve, insisto, o trabalhador, e não importa sequer o local em que ele desenvolve essa atividade. Nós podemos ter, curiosamente, uma atividade agroeconômica sendo desenvolvida na zona urbana. E aquele que trabalha nesse tipo de atividade, em benefício de um empregador rural, também vai ser considerado trabalhador rural. Então, o critério é fundamentalmente esse: o exercício de atividade agroeconômica por parte do empregador e não do empregado. E qual é a diferença, doutor, entre a pessoa que trabalha na própria terra, por exemplo? A gente sabe que tem grandes fazendas, fazendeiros que empregam, são patrões, tem umas empresas, né, nessa área e empregam muita gente. E tem aquele pequeno trabalhador que exerce ali uma economia de uma agricultura familiar no seu sítio, na sua chácara, e que porventura tem um empregado, um ajudante. Qual a diferença dessa pessoa que também trabalha na terra dela para uma pessoa que ela contrata, por exemplo, que é um contratado ou de uma grande fazenda ou desse pequeno trabalhador? Bom, existem várias situações aí. O que isso pode dizer é que, no caso daquele que explora essa atividade econômica de forma autônoma, né, sendo um pequeno produtor rural, por exemplo, esse naturalmente não vai ter direitos trabalhistas propriamente. Não é? Esse vai ser direitos previdenciários, não é? Vai poder contribuir, enfim, nos termos do que a legislação previdenciária prevê. Agora, existe o pequeno produtor, um empregador pessoa física, que pode contratar trabalhadores rurais. Não é? E para isso existe uma figura interessante, que é a do consórcio de empregadores rurais, que necessariamente serão pessoas físicas que se reúnem com o objetivo de contratar empregados para lhes prestarem serviços comuns. Não é? Entre eles há uma espécie de contrato que deve ser reconhecido em cartório, por meio do qual se designa alguém entre esses produtores rurais para admitir, contratar, gerir e dispensar esses trabalhadores. Não é? Então, aqui é uma figura específica que existe no meio rural, não é? Conhecida como consórcio de empregadores rurais,
Então, há uma diferenciação de tratamento em relação a este caso e, por exemplo, aquele de um grande produtor rural, de uma grande fazenda, não é? Em relação ao qual nós vamos reconhecer todo o conjunto de direitos, enfim, garantias trabalhistas convencionais. Não é? Enfim. Quais os direitos do trabalhador acidentado, por exemplo? Pelo que entendi, o trabalhador rural tem os mesmos direitos do trabalhador do meio urbano, né? Uma pessoa que se acidenta, porque pode acontecer muito, né, nessa atividade rural. É o mesmo direito do trabalhador urbano? Claro. Veja, na verdade, o próprio texto da Constituição Federal assegura essa isonomia de direitos. O que há são diferenças pontuais em relação ao modo como alguns desses direitos são assegurados. Por exemplo, em relação ao trabalho noturno, é um exemplo clássico. O trabalho noturno no meio urbano, como regra, é o que vai das 22 às 5 da manhã. Já em relação aos empregados rurais, ele vai das 21 às 5, se estivermos diante de alguém que trabalha com a lavoura, e das 20 às 4 em relação àqueles que trabalham com a pecuária. Bom, enfim, quanto à questão do acidente de trabalho, os direitos a serem assegurados são exatamente os mesmos. O que envolve, por exemplo, uma eventual indenização por danos materiais, morais, estéticos, ao lado do reconhecimento das garantias previdenciárias, o auxílio-doença respectivo, até mesmo a aposentadoria, se for o caso, e também se poderia destacar a estabilidade, que vai do momento em que ele retorna até 12 meses depois. Né? A estabilidade acidentária é assegurada tanto aos trabalhadores urbanos quanto aos rurais, da mesma forma. Tá ótimo, doutor. Obrigada por enquanto, mas a gente volta no próximo bloco e daí a gente vai falar do empregado doméstico. Perfeito. Só um minutinho, por favor.